Convidado do dia. A gente sente um imenso orgulho, né, quando a gente traz para nossa bancada uma pessoa que já chega distribuindo livros na bancada. Acho que é de uma cultura, assim, ímpar, né? E hoje a gente tem prazer de receber aqui na bancada do Malha Fina, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, o artista plástico, antes de tudo, uma pessoa sensacional de querido, o sorrisão alegre dele já nos contagia. Bom dia, Paulo de Lira, tudo bem, meu querido? Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os ouvintes. E é um imenso prazer estar aqui com você, viu? Inclusive, parabéns pelo cenário e o alcance que você tem alcançado. Parabéns. Quando o artista plástico nos parabeniza pelo cenário, a gente fica mais feliz, né? Ficamos, né? Para saber que ele identificou toda a estrutura. Ó, Exatamente, tem um olho clínico, né? Ele já vem, já identifica, né? Paulo, vamos falar de você, né? Mas de falar da gente, a gente vai querer ouvir você, né? Você é um poço de sabedoria, um poço de cultura. Conta pra gente quem é o Paulo de Lira, quem é esse cara, esse artista Paulo de Lira, quando é que você se percebeu, né? Se realizou, tipo assim, eu sou um artista. Conta um pouco pra gente desse negócio. Olha, tem uma matéria que ninguém dá muita importância, mas que dali você descobre que você tem vocação ou não. Chama-se educação artística, que ultimamente sempre foi em baixa, né? Ninguém dá muita bola, mas é uma das formas de Educação descobrir que artística. você tem habilidades para desenhar, para pintar, e começa por aí. E eu, nessas aulas, eu descobri, porque enquanto a professora falava, eu continuava desenhando, né? Isso. E daí para frente, eu passei realmente a gostar e investir até a gente alcançar um nível que dá para viver da pintura. Que legal. Ô Paulo, você não é angrense, né? Eu sou paraibano, de uma cidadezinha chamada Sapé, depois, com 6 meses, fui para uma cidade de Itabaiana, onde é a minha segunda cidade. E, inclusive, no livro que eu trouxe, tem várias Passagens. crônicas, né, e até poesias, justamente em função da minha vida, que eu saí de lá jovem, com 18 anos. Mas há tempo de perceber, de estar numa aula de educação artística. E tudo começou lá, né? Tudo começou lá porque lá foi os primeiros quadros, as primeiras pinturas, as pinturas em cerâmica que a gente começamos por essa superfície pintando cerâmica, e depois vem o desenho, depois vem as telas, e daí para frente crescendo e buscando cada vez mais materiais, coisas assim, para você crescer profissionalmente e investindo também no seu trabalho, né? E é fantástico, né? A gente passamos por ali, né? Perto ali daqui da Ban, a gente identifica ali já, né? Que aquelas imagens lindas ali. Paulo, como que assim, essas paisagens aqui de Angra, eu tenho o que 15 anos que eu vim pra cá, eu vi assim, gente, essa cidade é muito linda, Angra dos Reis é muito. Como que assim ela influencia essa paisagem, a cultura de Angra? Como que ela influencia assim hoje no teu trabalho? Olha, Angra dos Reis é uma fonte de inspiração para mim e para todos os artistas e visitantes, né? Que é uma cidade assim linda, fantástica. Eu viajei a alguns países também, mas aqui você tem um conjunto de coisas que, primeiro, a qualidade de vida, a beleza natural, a tranquilidade que você tem, né? De você se locomover e estar em qualquer local assim com facilidade. Mas o que nos encanta realmente assim é essa. Quando eu cheguei aqui, Angra dos Reis tinha 60 mil habitantes, 65 mil habitantes, era toda praticamente nativa, né? Os morros era a cota 60 para baixo, e isso você realmente via coisa mais bela ainda, né? E é uma fonte de inspiração constante. Mas eu faço um adendo no meu trabalho, eu sempre procuro fazer uma interpretação da própria natureza. Ela serve, já pintei muito Angra dos Reis, inclusive no local. Todo mundo falando da Praia do Anil. Eu tenho quadro aqui da Praia do Anil pintado, que está inclusive no livro aqui, eu acho que tem uma foto, de 1982, 83, mais ou menos, na época que a gente tomava banho ainda na Praia do Anil. Mas eu sempre me preocupei em fazer um trabalho que tivesse minha assinatura, sabe? Tivesse o meu DNA no trabalho. E é isso que faz com que você
é ser identificado sem a pessoa ver a assinatura do seu quadro, é justamente você carregar o DNA e o seu traço pessoal. Eu acho que para um artista isso deve ser sensacional, né? A pessoa ser reconhecida sem estar ali com carimbo, sem estar com a assinatura dele, sem estar com o nome dele, né? É uma coisa que chama muita atenção, né? Quando o artista deixa o seu traço, o seu DNA, né? Agora, o Paulo, para um artista, para um pai, né? A gente está na Semana dos Pais, né? Vamos entrar pais, nessa brincadeira. Para um pai escolher um filho, né? Entre o seu favorito é complicado, ninguém quer botar você nessa parede. Mas o Paulo de Lira hoje, em 2024, se ele pudesse escolher dentro da sua arte, né? Que se você citaria que hoje você se identifica mais? Um pintor de telas, um artista plástico completo? Como é que é isso? É a cerâmica? Você começou lá atrás e foi fazendo coisas diferentes. Hoje, qual é o ramo que você mais se identifica aí? Olha, sempre a pintura, porque a pintura você, dentro desses anos todos, eu trabalhando sempre com a pintura, eu tenho várias, como é que chama? Várias formas de executar meu trabalho. Sim. E várias formas de olhar ao mesmo tempo, né? Então, eu acabei de fazer uma exposição que chama-se De Cima Se Ver o Mar, que é um trabalho que não tem a pintura, é como se fosse uma escultura de parede, quer dizer, são um trabalho em 3D e todos os trabalhos. Eu passei quase 2 anos trabalhando nesse projeto, mas consegui fazer 18 quadros, né? E é um trabalho totalmente diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver e que é uma marca do meu trabalho, são as traineirinhas, os barcos de Angra dos Reis, né? E isso me dá muita motivação até hoje, com a idade que eu tenho, e agradeço sempre a Deus por estar me dando a capacidade física e mental de produzir cada dia um trabalho diferente, porque é aquilo que eu te falei, o principal é você carregar a sua assinatura no que você faz. E eu fico muito, tem hora que você sabe, dá um arrepio quando você vê uma criança de 8, 10 anos e olha para um quadro, quando ela chega distante do quadro, fala assim, é do tio Paulo, sabe? Você vê a assinatura, então é muito gratificante para mim e isso nos dá a certeza que a gente está no caminho certo. Certíssimo. E como ele comentou ainda há pouco, né, de trazer aquele DNA, né, da arte dele, né, para as ruas, né, para os quadros. E é bacana que você identifica aqueles conhecedores, eles já observam, ó, aquele quadro ali é do Paulo de Lira, né, já identifica, né, já o... E é uma coisa interessante, assim, é que mesmo eu saindo para pintar, teve uma época que eu saía muito com os amigos para pintar. Tinha um Sodré, era um artista que faleceu há pouco tempo. Eu diria que tive vários pais também na pintura, várias pessoas que eu segui essas pessoas, ela nunca me colocaram. Exatamente. E você sair para o local, sair para pintar, é uma coisa assim fantástica. É que você estivesse realmente numa escola de arte, porque você simplifica a pintura, você consegue enxergar as coisas. Tudo que é demais atrapalha, né? Então você consegue visualizar exatamente o que você quer e centralizar dentro daquele quadrado que você está executando. E essas pessoas foram importantes porque foram pessoas assim que, vamos imaginar que eu com 20 anos, 25 anos, eu saía com essas pessoas para pintar e elas já eram pessoas que já tinham um trabalho excepcional, né? E que mesmo com as minhas limitações estava iniciando praticamente, elas me deram, nunca falaram nada do trabalho, a não ser fazer um elogio, que era um elogio que eu tinha que ter cuidado, saber que não estava, eu tinha que fazer autocrítica, né? Então essas pessoas foram importantes na minha vida. Uma delas, inclusive eu vou citar aqui, que é o Igor dos Remédios, inclusive está com uma belíssima exposição na Casa Laranjeira. Já teve aqui na nossa bancada, falou muito bem de você, inclusive. Ah, obrigado. É um super amigo e um talentoso artista, e que algum daqueles trabalhos nós fizemos juntos, inclusive, se eu me engano, que tem atrás onde é o PAN hoje, né? Que saía ali na rua da Coronel Carvalho, nós fizemos, eu pintei um e eu pintei outro, nós trocamos o original daquele quadro, está comigo na minha casa. Outro no estaleiro também aqui, do seu falecido Ângelo, também, que fizemos muitos trabalhos juntos. E o convento interior dos conventos São Bernardino, enfim. E essas pessoas foram importantes na minha vida porque a gente criou um vínculo de amizade,
companheirismo, né? E que hoje, no futuro, aí, no próximo assunto, a gente pode até, existe uma carência dessa, sabe, eu acho as pessoas enxergar a pintura não como uma forma, mas viver da arte, todo mundo precisa do seu trabalho para viver. Mas eu acho que precisa, assim, ter amor mesmo à pintura, fazer a coisa sem você, sabe, mirar que vai estar na coluna social, que você vai estar ganhando dinheiro, porque eu saio do meu ateliê todos os dias, chego 8 horas, 9 horas da manhã e saio 9, 10 horas da noite, dependendo do trabalho, minha mulher liga, onde é que você tá? Eu falei, imagina, né? Então, Você imagina. porque o tempo passa e você não percebe, né? Mas a estrutura também, na época, era uma coisa que a gente não tinha aqui. Hoje você tem você tem 2, 3 espaços culturais. Na época nós não tínhamos nada disso. A gente saía com os cavaletes embaixo do braço, buscando os painéis para expor. Pedíamos aos proprietários das lojas, na época, que estavam ocupados na Rua do Comércio, fazer exposição. Era um trabalho imenso. Mas quando a gente via aquela exposição montada, inclusive com esses pintores que eram Narciso, o Ivo, da Andréia, e era uma satisfação imensa, não só estar na exposição, como junto com essas pessoas, que já eram pessoas que tinham prestígio e nome na cidade, e uma excelente pintura, que era inclusive referência para a gente, né? Pegando aqui um gancho aqui naquela pergunta do Toninho, existe aqui aquela obra assim que você tem um carinho maior, que é mais significativa, aquela obra preferida? Olha, eu vou tentar explicar de uma forma assim. Hoje tem quadros que eu fiz e que às vezes eu vou na casa do cliente, passaram assim 10, 15, 20 anos depois, eu falei, poxa, estou com vontade de pegar um trabalho atual e pegar esse de volta. Às vezes, de tanto que eu gostei do trabalho, e outros para dizer, poxa, será que é mesmo isso aqui? Porque eu não estou gostando. Não estou me reconhecendo. Eu não estou me reconhecendo. Mas sabe o que acontece? Todos os trabalhos foram feitos com a mesma emoção, com a mesma dedicação e o mesmo empenho de fazer um bom trabalho. Então, se eu não consegui me fazer uma autocrítica suficiente para me agradar, eu acho que tenho perdão, porque ali está minha alma, ali está tudo que eu sabia. Então, para mim, o valor, depois tinha que reconhecer, antes de fazer essa crítica tão severa, reconhecer que o que você fez naquela época, você faz hoje, e que está carente de alguma coisa, isso aí é compensado pelo trabalho que a gente tem, a dedicação que a gente colocou, tudo que sabia ali. Né? Paulo de Lira, não seja tão humilde, você é bom pra caramba no que você faz. O mais novo, né, o morador mais novo que não, por algum motivo, né, não teve acesso às obras do Paulo, ele agora tem diariamente a possibilidade de dar de cara com uma das grandes obras dele, mas atuais, né, um projeto muito bacana dele, né, a criação daquele portal da entrada de Angra dos Reis, né? Era uma reivindicação da população tão antiga, né? Poxa, a gente vai em Minas Gerais, tem portal em tudo quanto é cidade, tem cidade que tem 15 habitantes, mas tem um portal. Tem um portal. Angra não tinha o seu portal e hoje a gente tem ali um retrato fiel do que é Angra dos Reis, logo na entrada, na descida do trevo da cidade. Paulo, como é que foi trabalhar aquilo ali, fazer, desde o primeiro momento, você que vai fazer aquilo ali, como é que foi isso? Aquele pórtico, aquele projeto já está desde a época enfim, tem uns 8 anos mais ou menos. 8 anos? Não, perdão, tem os primeiro e segundo ano, Fernando. Sim, né? Primeiro mandato, você diz. Isso, Aí, não, do segundo, atual. Isso tem uns 6 anos, 6 anos atrás. Sim, a gente começou a fazer o projeto e ele me chamou me convidou para fazer um croquis, apresentar alguma coisa, eu fiz. E ali tem a parceria minha, o projeto é meu, mas todo o projeto de execução foi de uma empresa, mas o cálculo estrutural, toda aquela coisa foi acompanhada. E eu acompanhei, como o projeto era meu, fiz uma maquete, fizemos o projeto, e daí eu passei a acompanhar toda a execução, porque sempre, como o projeto é meu, eu tenho que saber onde a viga vai ficar, encaixar a viga, que coisa toda. E tem uma coisa ali, eu não sei, ali tem um resumo de Angra dos Reis, né? Quer dizer, você tem a Ilha das Botinas, tem uma fita em cima da Ilha dos Coqueiros, que é a Ilha Grande, você tem os peixinhos embaixo da ilha, né? Que quando você vai na ilha, tá isso resumindo, e as cores da nossa cidade. Então, é um projeto que eu me orgulho, não só por ter feito, mas onde ele está.
né? E tem outros também que me dão uma satisfação imensa, que eu não canso de olhar, é o que está no SAI, são os peixinhos, que se você passar com um veículo caminhando em baixa velocidade, um veículo em Essa eu baixa não sabia velocidade, que era assim. Eu passo por ali, ficou bonito ali aquela organização, tá vendo? Olha e tem aí. uma coisa ali, não sei, se você olhar no meio, ela tem 6 por 4, né? E se você olhar no centro, ele tem um buraco. Aquele buraco é uma gota d'água, ali é o símbolo da empresa, né? Sim. E se você passar em baixa velocidade ou caminhando, você olha para o projeto e você vai ver que os peixinhos estão se mexendo, porque quando você passa, as varetas faz, né? Fazer um Então movimento. você vê que os peixinhos estão navegando. Tem o coração também, né? Que tem era um projeto para colocar na cidade, nos bairros da cidade. Aham. E ficou naquilo ali, mas eu acho que representa bem, que são as traneirinhas do coração, com as traneirinhas. E aquelas traneiras, vou falar uma coisa para você, me dá saudade quando eu passo, quando eu lembro, que a gente está falando de vários anos atrás, e eu via aquelas traineiras dos pescadores, no domingo, sabe, domingo, aquele ficava, você não conseguia nem ver a linha do horizonte, de tanto mastros de navio. É. E hoje você vê também bonito, né? Porque são as super bonitas, as escunas, mas tirou aquela Tira coisa. o brilho, tira a cor, exatamente, né? tirou Falta cor, né? falta a cor. Geralmente são brancas. Se eu já acho bonito quando eu vou ali naquele cais ali um pouco mais para próximo do porto, que você verifica ali aqueles barcos e todos ancorados, de os aluguel, menores, não? é muito bonito. Você imagina antigamente então, né, com essas traileiras. Era lindo, era fantástico. E tinha ali também, ali tinha a praia, né? Eu também pintei, ainda pegava mais ou menos de onde é ali, em frente ao Convento do Carmo, até onde era o restaurante Verde Mar. Estou falando, não sei se você já... Eu lembro do restaurante. Eu pintei ali, eu e o Ivo fizemos várias pinturas ali, né? E é um período que tudo vai se modificando, vai ficando bonito, vai se adaptando para o nosso dia a dia, né? Quer dizer, não adianta a gente ser contra o tempo novo, né? O tempo, que isso aí é uma realidade. E tem outro projeto também tem o do coração. Bem, e depois tem do ateliê, né? Que é os 3 Reis Magos. Sim. E as pernas que às vezes a pessoa não é o ateliê, é nas pernas, já sabe, ficou um ponto de referência. Sim. O que eu acabei de fazer ele ficava em cima do telhado antigo do ateliê. Mas eu via que depois que a gente fez, só o sapato tem 1,80 m, né, velho? Então atrapalha o meu estacionamento. Aí eu falei, e agora? Aí fizemos uma poltrona e as pernas tá lá. Muito legal, muito legal. Na sua poltrona, e inclusive eu chamo ela de exibida. Exibidinha, né? Ô Paulo, como é que um artista plástico radicado em Angra dos Reis, com um ateliê maravilhoso na entrada da cidade, vê hoje, por exemplo, a gente tem aqui, pertinho da Rasca, né, as estátuas dos 3 Reis Magos, né, aqui é um símbolo praticamente da cidade, né? Como é que um artista vê, né, um monumento daquele ali no centro da cidade sendo visitado? Te dá um prazer de ver aquilo ali, saber que alguém teve a ideia de esculpir ali os Reis Magos, deixar as 3 estátuas ali. Não vem ao caso quanto que se gastou para fazer, mas a arte, né, estando ali no cotidiano das pessoas, no dia a dia, né? Às vezes as pessoas passam, não dão o valor que aquela obra ali merece, né? Mas aquilo ali é uma arte, né? É uma coisa maravilhosa que está na nossa cidade. Eu acho que aquilo ali quebrou, sabe, vamos supor aquele A barreira. enigma que exatamente de não ter uma escultura na cidade. Porque, com todo respeito os bustos, mas os bustos estão sempre retratando um professor, um doutor ou um coronel, ou major, quer dizer, está sempre envolvido em uma personalidade, que é super importante, eu acho que tem que continuar também, mas a coisa artística, sabe, para você admirar, você não tinha. E essas esculturas, elas se tornam-se um marco para a cidade. Você vê que, você imagina quanto tem de foto hoje nos meios de comunicação, Sim. girando dos Reis Magos, das pernas que você sempre encontra pessoas fotografando. Teve um dia que eu fiquei. Passou um navio, passou um pessoal, eu acho que tinha um navio, eu acho que era coreano,
e tinha uns 10 ou 15 coreanos. Eles passaram uns 15, 20 minutos fotografando, não ia, sabe? Então, são coisas que dão satisfação pra gente. E eu falei isso, eu já cheguei a comentar isso com o prefeito, falei, que bom que a gente conseguiu quebrar essa coisa de só ter busto na cidade. Então, possa ser que, vou falar também em relação ao meu trabalho, eu acho que são as únicas que são fora, depois daquela ali, são as minhas. Mas eu acho que eu também fiz uma coisa mesmo, poderia ter sido feito por outra pessoa, poderia ser enfim, mas eu acho que abriu justamente assim um campo para novos artistas, não só fazer, mas ter onde colocar. Eu acho que o poder público hoje, você chegar com um projeto bom, eu acho que você consegue... Tem abertura, né? Abertura, exatamente. Um diálogo. Eu acho que eu fui pioneiro nisso aí, eu me sinto gratificado e feliz por ter conseguido esses projetos. Isso é muito legal. Eu acho muito legal. É uma forma do artista se reconhecer também, né? Se retratar. A gente tem aqui uma estátua, um monumento do Ayrton Senna, né? Muita gente passa aqui e fala, nossa, que legal. Outro dia tinha um ônibus aqui, às 6 horas da manhã, o pessoal fazendo fotos aqui. Tô errado, Paulo, você me corrige se eu estiver errado. Eu acho que o angrense não dá tanto valor quanto o turista quando vem aqui, né? Eu não sei se é o cotidiano, o dia a dia dele, tá passando ali todo dia, tá vendo aquela coisa. Assim. O dia a dia, o desgaste realmente vem e as pessoas acabam depois de um certo tempo, ele passa a ser simples só um olhar, né? Só um olhar. Né? Então por isso que eu fiz as pernas. O ateliê tinha, depois de 20 anos no ateliê, aí você se acostuma com aquela coisa todo dia. E teve um dia lá que eu relaxei, assim, sabe, visual lá fora, porque eu tinha uma loja de decoração no shopping, e eu acho que viajei, e culminou de passar uns 10, 20 dias, e a grama cresceu um pouquinho, porque a grama não espera o jardineiro ir lá, né? E o jardineiro foi e tal, e depois uma pessoa falou assim, poxa, seu Paulo, o seu ateliê é tão bonito, o senhor não deixa, não abandona ele não larga ele não. Aí isso me acendeu, sabe? Falei, poxa, realmente, não só eu mantive daí para frente ele super organizado, como eu falei, agora eu vou dar uma recalchutada, como diz assim, e fiz as pernas, que daí para frente todo mundo passou a olhar o ateliê, tirei as pernas do lugar e todo mundo continua apreciando as pernas e o local. Porque agora você não vê só as pernas, você vê um conjunto, né? Você vê o ateliê, você vê as esculturas, essa coisa toda, mas é muito gratificante a gente sentir essas pessoas, sabe, compartilhando, fotografando, divulgando o seu trabalho. E essa coisa da valorização, eu acho que o poder público também, às vezes, dá uns pequenos deslizes, quando às vezes não dá um up nesses projetos, sabe? Não muda a cor, ou uma coisa assim, que são coisas pequenas, sabe? São coisinhas pequenas, mas você faz uma mudança. Às vezes uma luz à noite já faz uma diferença total. Já volta de novo, a pessoa passa a olhar. Momentaneamente também. Agora o turista, esse realmente assim é o que dá sentido dessas coisas, né? Porque eles curtem e eles levam, ele é uma fonte de divulgação. Isso, Paulo, entendeu? Se uma pessoa entrar agora ali no seu ateliê, né? Se eu estivesse lá agora, ele pode chegar lá, olhar o seu ateliê e levar uma obra daquela ali para casa? Como é que é isso? Ou ali só está a exposição do senhor? Olha, ali é a minha sobrevivência, né? Ali você compra, você leva. Olhou, gostou, levou. E eu despacho. Ali é onde está realmente agrupado o meu trabalho, né? Achava que o senhor só fazia ali por encomenda. Não. Aliás, uma das coisas que eu quase não faço é encomenda. Raramente. Porque, olha, na época, eu passei um ano e meio, mais ou menos, durante o meu ateliê, sem produzir, porque veio primeiro a demolição do ateliê, né? E depois a pandemia. E durante esse período não fiz quase nada. A minha sorte é que eu tinha mais ou menos no meu acervo uns 40 quadros, mais ou menos. E foi esses quadros que me ajudou a viver e, ao mesmo tempo, reconstruir parte daquele trabalho que foi vendido, reconstruir o ateliê, né? Então, eu estou sempre com trabalhos lá, no mínimo uns 15, 30 trabalhos, mais ou menos, em exposição permanentemente.
aberto no horário comercial normal, de 9 até 18h30, e será bem recebido com um cafezinho, Opa. né? Legal. E vai poder comprar um livro. Esse livro é o seguinte, isso aqui eu, desde a Paraíba que eu tenho, né, recordo as minhas coisas, tal, dos meus momentos, do início, dessa coisa toda, e veio, eu lembro que há uns anos atrás, eu sempre me preocupei, assim, de Angra não ter uma pinacoteca como museu, meu amigo, porque em qualquer lugar do mundo, uma cidade com 520 anos, era para ter 533 anos, não é isso? Era para ter muita coisa, mas era para ter um histórico assim imenso. Eu tive uma cidadezinha chamada Anflé, no interior da França, e tem um Museu do Marinheiro. É uma cidadezinha do tamanho de Leeds, mais ou menos. Essa cidade tem um museu que tem peças, todas as réplicas dessas, como é que chama, dos barcos antigos? Sim. Das caravelas, As né? caravelas, Das caravelas. Os produtos, as coisas que os marinheiros e os caras usavam como tortura, os equipamentos para evitar que os navios fossem invadidos por piratas. E um detalhe importante, eu vi 2 cartas náuticas que tem 1503, Olha isso. Olha que interessante. expedição Anflé, Rio de Janeiro e Anflé, Salvador. Então, quando as pessoas falam Angus Way foi descoberto, eu acho que é tão simples, sabe? Vamos lá, sabe? Uma passagem, dá para e fotografa esse material, traz conhecer a história, né? E traz para cá, monta eu brinquei outro dia falando que a gente não tem uma flecha do índio, cara, do Cunhabebe, né? Faz um bambuzinho, gente. Isso em qualquer lugar do mundo, sabe? Você faria uma réplica, não sabe? Da E vira um flecha, produto, né, da cidade, um né? produto, vira uma, né? E fora, sem falar dos pintores que foram, aqui já passou Pansete. Quando eu cheguei aqui, um preço do quadro Pansete, vamos supor que naquela época era 10 vezes, 20 vezes um quadro meu, né? O valor de um quadro meu na época. Hoje o preço de um Pansete é um preço, dá para comprar uns 10 postes, meu amigo. Que está na moda, infelizmente, né? Então, e foi importante. Aquele quadro tem dentro da Câmara Municipal de Angus Reis, é do Davi. É um pintor que morou em Angus Reis praticamente aqui. Quer dizer, fez aquele quadro, fez outros projetos, fez a bandeira de Macaé, né? E retratou muito o Angra dos Reis. O Ivo, e tem tantas pessoas que precisam estar com esses, sabe, com essa, criando um acervo para mostrar para a futura geração. Um dos mais importantes daqui, que todo mundo, vocês devem ter conhecido, não deve ter conhecido, mas deve ter ouvido falar, da Andréa Neto. Era um excelente pintor e, ao mesmo tempo, radialista. Fazia as novelas dos anos, aquelas novelas que era radionovela nos anos 60, 70. E quando a Andréa faleceu, tem uns 15 anos mais ou menos. Se você perguntar para um garoto hoje de 18 a 25 anos, ele não sabe quem foi a Andréa. Uma pessoa que passou 30 anos trabalhando, investindo, deixou sua família praticamente vir para Angra dos Reis, retratou com maestria todos os casarios antigos da cidade. Tem milhares, eu acho que tem centenas de quadros dele hoje em Angra dos Reis, né? E você não tem um local para dizer, poxa, isso aqui é do Andréa, ou senão eu queria ver um quadro do Andréa, né? Isso vai ser meu. Em breve isso vai acontecer. Seu Paulo de Lira vai criar isso. E me deixa triste, mas espero que, então, a história do livro, voltando, então, tudo isso foi um release que eu fiz falando dessas pessoas, do Valério Vieira, que é Valério Vieira é o primeiro fotógrafo no mundo a fazer uma fotomontagem. Somos 30 Valério. E ele em 30 posições dentro de um tipo, vamos imaginar um cafeteria Colombo no Rio de Janeiro, tocando piano, servindo garçom, ele como garçom servindo, os caras na mesa, todos olhando para ele. É uma foto dele, chama-se Os 30 Valério, foi premiado nos Estados Unidos, eu acho que em 1903 ou 1904. Tem o próprio, que fez a primeira bandeira republicana, né? Lopes Trovão. Lopes Trovão fez a bandeira brasileira, que durou 4 dias. Porque ele fez uma réplica, depois o Marechal falou, dá uma mexida na bandeira, aí durou 2 dias. Mas foi essa bandeira que foi hasteada, que levou a família, a família real para o exílio.
e foi hasteado no Palácio do Guanabara. Então, são coisinhas, sabe? Essa bandeira é super conhecida e a bandeira depois foi desfeita praticamente, tirou só o brasão e voltou a brasão do Império, colocou Ordem e Progresso, que é a nossa bandeira até hoje. Porque essas coisas era para todo mundo ter acesso, sabe? Era para as pessoas estarem curtindo essa coisa, admirando e sabendo que essas pessoas fizeram ao longo da história, né? Produzir história. Seu Paulo, sou um poço de sabedoria, um poço de cultura, um poço de arte, né? A gente tinha conversa aqui para ficar até amanhã, né? Mas nosso tempo é muito limitado, a gente vai ter um prazer de salvar essa live para todo mundo assistir e passar para as nossas futuras gerações, porque o papo foi uma delícia, né? E passou rápido demais. Foi um grande prazer conversar com o senhor. Quando a gente agendou esse papo, eu tinha certeza que seria, assim, sensacional. Quem puder visitar o senhor ali no ateliê, não perca tempo. É fácil de chegar, em frente ao muro do Aquidauã. É só procurar as pernas mais famosas de Angra dos Reis que estão ali. E vai ser um papo gostoso, como o senhor bem disse, né? Vai lá, toma um café, conhece um pouco da história, bate um papo que vai ser demais. Parabéns pela carreira, pela obra, pela família que o senhor construiu e pela identificação com a nossa cidade. Pra gente é uma honra ter um cara desse vivo e compartilhando informações com a gente. Só tem uma correção, olha, é melhor senhor, não em vez de senhor, você, hein? Ele é um gentleman. Muito, gente, aí, ó, muito bacana, muito bacana. Paulo de Lira, foi um grande prazer conversar com você e o senhor vai voltar outras vezes aqui, cara. Parabéns aí pelo histórico, por tudo que você construiu. Não tem Obrigado a todos, foi um prazer imenso e eu me sinto muito lisonjeado e gratificado por estar aqui com vocês, pelos ouvintes que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo. E é só convidar que estarei aqui com o maior prazer. Obrigado a todos, um bom dia e uma ótima semana. Foi um grande prazer, a gente conversou com Paulo de Lira, artista plástico de Angra dos Reis, como a gente bem disse, quer conhecer um pouco mais das histórias, dos quadros, das artes, dos livros, passa ali no ateliê dele que fica, como é que é o nome da avenida ali? Avenida Ayrton Senna, é o primeiro Número 1. Número 1, exatamente. Logo depois do sinal de trânsito sentido Angra, para quem vem do balneário, ali no portão da Náutica do Yacht Clube Aquidauã. Tá todo mundo convidado para ir lá. Se der tempo, eu posso ler uma... Deve, por favor. Aqui, é uma aula de educação artística. Isso aí, exatamente, aqui ó. Isso faz parte do livro, né? É a contracapa, isso aí? É. Então, uma poesia que eu fiz justamente em relação ao tempo. O cara ainda é poeta, ele tá tá? preocupado com o tempo. O cara ainda é Mas poeta. vai dar tempo ainda. Para Vamos lá. tudo, poesia tem espaço. Tudo tem seu tempo. O dia e a noite, os 7 dias e a semana, os meses e anos, o amor e o sucesso, a beleza que passa e a beleza da vida. Tudo passa com o passar do tempo, menos o tempo. Esse é o tempo do tempo, que não atrasa, não espera, é passageiro e já passou enquanto estava nesse delicioso programa. É seu? Meu. Sensacional. Paulo de Lira, na bancada do Malha Fina.